O Maranhão está no Jornal da Mira. A Superintendência de Investigações Criminais deve ouvir hoje o ex-deputado estadual Carlos Braide, pai do prefeito Eduardo Braide, e do irmão dele também, o médico Tônio Braide, ambos citados aí no caso envolvendo o Clio vermelho abandonado com mais de R$1 milhão no porta-malas por um assessor do prefeito aqui de São Luís. Boa tarde, Carla. A previsão era que um iria depor pela manhã, o outro à tarde, mas parece que já apareceram os dois agora pela manhã, foi isso, Carla? Boa tarde. Foi isso, Gleison. Boa tarde para você, para Cabalau e para os ouvintes. O Tônio Braide, que é o Antônio Carlos Salim Braide, o médico, irmão do prefeito Eduardo Braide, que é do PSD, ele deveria comparecer hoje às 10 horas para prestar depoimento, e o pai do prefeito, que é o ex-deputado Carlos Braide, à tarde às 14h30. Só que os dois acabaram aparecendo na mesma manhã, no mesmo horário. O que aconteceu? O advogado dele chegou um pouco mais cedo lá, ficou conversando, falou para a imprensa que estava tentando adiar, porque eles não podiam comparecer, só que nesse interim ele saiu da SEIC, foi até o carro e logo depois o Carlos Braide apareceu, entrou no carro, conversou com ele. O fato é que os dois, tanto o Tônio Braide quanto o Carlos Braide, eles entraram pela parte de trás da Superintendência de Investigações Criminais e por lá até o momento estão prestando depoimentos. O que os dois vão ser interpelados? Eu vou começar pelo Carlos Braide porque o dele é mais direto. O Carlos Braide, ele era dono do apartamento lá no Parque Chalon, avaliado aí em mais de 600 mil, e que quem morava lá era o Guilherme Teixeira. Vou explicar para você, ouvinte, para relembrar. O Guilherme Teixeira foi o homem que nas imagens desce do Clio vermelho e depois pega o Fit preto que está no nome da mãe do prefeito. E aí o Guilherme, ele era funcionário da Assembleia Legislativa com um salário médio aí de R$5 mil, tinha ainda um consignado que ele estava pagando, o salário ficava em torno de 3.600. Mas ele, segundo o Carlos Braide, a defesa do Carlos Braide, comprou o apartamento que vale mais de R$600 mil e aí conseguiu comprar esse apartamento lá no Parque Chalon. Existe uma movimentação financeira de 350 mil, a polícia quer do Guilherme para o Carlos Braide e quer saber se isso se refere à compra desse apartamento, né? Repito para vocês, apartamento de mais de 600 mil e alguém que está ganhando R$3.600 conseguindo comprar, uma mágica, né? Uma mágica bancária essa daí. A Caixa Econômica, se foi por lá, foi muito benevolente. Mas, enfim, o que o Carlos Braide vai explicar, como é que se deu essa transação, como foi feito o pagamento, se foi financiado, se não foi financiado, mostrar os documentos, tudo, porque inicialmente foi dito que existia um contrato de compra e venda. Depois a defesa disse que a compra estava efetivada. Então ele vai explicar sobre isso, dessa relação aí da venda do apartamento que ele morava, era cedido para ele morava, porque até pouquíssimo tempo o condomínio ainda estava no nome do Carlos Braide, tanto que teve uma ação judicial da administradora contra o atraso no condomínio e por isso todo mundo ficou sabendo que o apartamento estava no nome da mãe do pai do prefeito. Enfim, o Tônio Braide está lá graças ao próprio irmão, graças ao o Eduardo Braide, que disse que quem toma de conta do Fit preto, que ainda está no nome da mãe do prefeito, que já morreu há uma década, é o Tônio Braide. Então ele foi lá, porque agora ele está sendo investigado. Ele não estava sendo investigado, mas aí ele passa a ser investigado. Então ele vai explicar. Primeiro ele vai dizer se era ele que estava dirigindo o carro preto quando pegou o Guilherme Teixeira lá no dia que o Clio vermelho foi deixado, saber da relação dele com o Guilherme Teixeira, propriamente dito, e se não foi ele, quem é que estava com o carro e se realmente o prefeito falou a verdade dizendo que é ele que toma de conta desse carro. Então, e também, claro, por qual motivo esse carro nunca foi passado para o nome de outra pessoa. Afinal, há muito tempo, a gente sabe que depois que faz o inventário é necessário trocar o nome do usuário. Enfim,
Tá chegando a informação aqui, ó. Acabou o depoimento, ele saiu, o Tônio, não falou com a imprensa. O delegado disse que respondeu tudo sem negar nenhuma pergunta. Pelo menos ele foi melhor que o Guilherme e o Carlos Teixeira, né? O Carlos Teixeira, não, desculpa, o Carlos Augusto Diniz, que também se disse o proprietário do Clio, e os dois ficaram calados. Eles não falaram com a imprensa, nem o Carlos Braide, nem o Tônio Braide, devem ter saído pela tarde. E hoje à tarde ficou mantida uma intimação ainda, que eu vou já averiguar qual é. Enfim, essas são as últimas informações do caso aí, para tentar elucidar. Informações de bastidores me foram passadas da polícia, é que assim, há uma crítica sobre a demora de encontrar o dono do dinheiro e a origem do dinheiro. Pelo que me foi dito por algumas pessoas da Polícia Civil, é um esquema bem emaranhado que está sendo desvendado aí, porque é muito maior do que 1.100.000 deixados na mala desse carro. Então, é como se a polícia estivesse tentando amarrar todas as pontas para não deixar nenhuma ponta solta e finalmente chegar ao dono do dinheiro e a origem dele. Mas a linha de investigação, ela continua a mesma desde o início, de que é dinheiro de propina oriundo de contratos públicos, né? Então, essa é a linha de investigação da Polícia Civil. Vamos aguardar, vamos ver o que eles disseram para os delegados, saber se consegue avançar. Ainda bem que eles responderam, porque senão, se o Tônio é o que comanda o carro, que fica com o carro Fit preto, e as informações que eu tenho de bastidores, que não é só ele que usava o Fit preto e nem o Renault Clio, era usado também por pessoas de toda a família Braide, incluindo a família do prefeito. Isso é informações de bastidores. E saber, porque como o Guilherme Teixeira ficou calado e o Carlos Diniz também ficou calado, se eles ficassem calados, eu queria ver como é que a Polícia Civil ia conseguir concluir esse caso. Mas claro que eles têm bastante elementos. A gente sabe que o dinheiro tinha até a fita do Banco do Brasil. Por isso que eu não entendo por que eles ainda não conseguiram dizer a origem do dinheiro. Não o dono, mas a origem, né? Da onde foi que saiu, quem foi que sacou, né? Quem foi que sacou, enfim, porque é uma soma muito alta.